Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Pai, por meio de Cristo, possa habitar em nossos corações, nos trazendo a verdadeira paz, a paz que completa tudo aquilo que está faltando em nossa vida. Amados, estamos começando uma nova semana, com ela estamos começando também aqui uma nova lição. A lição desta semana tem como título O Senhor da Salvação Eterna, e o versículo síntese está em Isaías 45, versículo 17, que diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. O texto aqui começa mostrando claramente que pode existir alguns tipos de salvação, mas a salvação que vem de Yahvé, a palavra aqui, Senhor, todo em maiúsculo aqui, né? Uma referência clara ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, né? O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e nosso Pai também, é dele a salvação. Mas existem outros tipos de salvação? Sim, nós somos salvos de morrer em um acidente de carro. Nós somos salvos por Cristo de um caminho, de uma vida que a gente estava levando, e aquela vida, aquele caminho poderia nos levar a uma prisão, a uma depressão e uma morte. Aquele caminho que a gente estava caminhando em alguma situação de risco, o Senhor nos livrou. Existe este tipo de salvação. Mas aqui Isaías está especificando o tipo de salvação que Deus realmente quer. Né? É necessário que aqui na Terra nós experimentemos outros tipos de salvação, como tipos menores, inferiores da verdadeira salvação? Sim. Por que isso? Porque tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem, faz parte do processo natural da transformação do homem, aonde Deus lapida e molda o caráter do homem segundo a sua imagem santa. Então, tudo isso é necessário. Mas aqui em Isaías, nesse texto específico, ele está falando desta última e perfeita salvação, que tudo que Deus está fazendo aqui na terra, com o seu socorro, com os seus livramentos, com as suas salvações, né? Operada por meio que já muitas, né? A salvação eterna já foi iniciada por meio de Cristo lá na cruz do Calvário, né? Mas o Senhor continua operando, usando tudo, pessoas, né? Situações para nos salvar de determinadas coisas pequenas. Tudo para mostrar que Ele é um Deus Salvador. Agora, a salvação eterna, ela virá. E a nossa esperança deve estar justamente nesta salvação, neste Senhor, o dono desta salvação. Ele é quem dá essa salvação. É uma salvação que depois que você experimenta, depois que nós experimentarmos, nunca mais seremos envergonhados. Porque Davi experimentou uma salvação. Deus salvou ele da morte diante de Golias. Deus salvou ele da morte diante de um urso. Deus salvou ele da morte diante de um leão, né? Mas ele caiu e foi envergonhado tempos depois, como rei já, ao adulterar com uma mulher que não era sua, ao cobiçar uma mulher que não era sua, e ainda mandar matar o marido dela para poder tomá-la do marido, para poder casar-se com ela. Então, Davi dos exemplos de tantos, né, de pessoas que receberam
algum tipo de salvação da parte de Deus, que é preciosíssima nessas salvações, mas aí Davi foi envergonhado. Mas essa salvação, envergonhado em seguida por culpa dele, não por culpa de Deus, claro. Mas essa salvação do Senhor, ela não permite que o homem seja envergonhado mais uma vez. E que em algum momento da eternidade ele seja confundido, ele tem algum tipo de dúvida, né? Como o diabo nos céus começou com uma dúvida, e aí essa dúvida se transformou numa rebelião contra Deus, contra a verdade, contra a luz, contra a vida. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Diz assim: como o Senhor ungiu a Ciro? O que significa tomar pela mão direita e que irá à sua frente? O que significa essas expressões? Isaías 45, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas suas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Aqui, no capítulo 45 de Isaías, o Senhor está usando aqui mais uma profecia messiânica, né? Com uma grande e preciosíssima promessa. Ele quer, aqui nesse texto, não só falar do acontecimento político, social, geopolítico, um acontecimento em que a coalizão entre Medo e Persas, entre os medos e os persas, que iria invadir Jerusalém, iria invadir Babilônia, iria tomar Babilônia, ia destruir o Império Romano, iria estabelecer o novo império, o Império Medo-Persa, com uma pessoa que tinha realmente o nome de Ciro, né? Ciro o Persa, que se tornaria o rei desse novo império, o imperador do mundo, né? O segundo seria o novo Nabucodonosor, entre aspas, né? O Senhor não está trazendo aqui apenas uma informação histórica, né? Um fato geopolítico para aquela época, não. Aqui tem muito mais do que uma mensagem histórica. Aqui tem uma mensagem espiritual. Ninguém, nenhum profeta, né, Samuel, até porque aqui, nesta época, Samuel já estava morto, né? E Isaías também. Então, o texto não diz que Deus diz assim: ô Samuel, pega um chifre, enche de azeite, vai lá e coloca na cabeça de Ciro, unge a Ciro. Então veja que não houve nenhuma unção a Ciro, né? Não houve nenhuma unção física na cabeça de Ciro. Não houve isso, né? Então a Bíblia está mentindo quando diz que o Senhor ungiu a Ciro como rei. Ora, unção, a própria palavra aqui nessa linguagem aqui em português, há uma redundância. Não há necessidade. Bastava dizer assim: o Senhor ungiu a Ciro. Ou então o texto dizer assim: ó, o Senhor, Ciro é meu ungido, como algumas versões dizem. Somente, porque a palavra ungido, ela vem do termo hebraico meshishá, de Messias, que quer dizer justamente isso. Ungido quer dizer, você é ungido para ser rei. Você é ungido para ser sumo sacerdote, que é uma espécie de rei espiritual. E o rei que vai sentar no trono para comandar uma nação é o rei político, né? Então, por isso que Cristo é rei e sacerdote ao mesmo tempo, porque ele é o verdadeiro ungido. Ciro aqui é um tipo, é uma figura pequena que aponta para algo perfeito maior, Cristo.
né? Então ele está dizendo assim, olha, eu ungi a Ciro para que Ciro possa estar nas entrelinhas, né? Está em todo o contexto do livro de Isaías. Eu estou ungindo a Ciro para Ciro destruir o reino da Babilônia e salvar o meu povo que está lá. É justamente o que Cristo veio fazer aqui, é justamente o que Cristo vai fazer definitivamente com a salvação eterna, quando ele retornar no reino dos céus. O ungido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai destruir a Babilônia mística. A Babilônia que está atuando agora, dominando a cabeça do mundo todo, ela será destruída. E Ciro, aqui, né, essa figura que aponta para Cristo, que o nome Ciro quer dizer aquele que apacenta, ou, se você quiser melhorar, o meu pastor, aquele que Deus gera esse pastor para ele cuidar das suas ovelhas, né? Como o próprio Cristo disse, olha, todas as ovelhas que eu tenho, foi o Pai quem escolheu cada uma delas e deu para mim, para que ninguém possa arrebatar da minha mão, porque ele me deu poder e autoridade para ninguém tomar uma ovelha minha. Porque as ovelhas que estão em minhas mãos estão nas mãos do meu Pai, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. É isso aí, né? Por isso que ele diz aqui, ó, ele pegou pela minha mão direita, a destra, a mão direita, é algo muito bonito aqui. Não é a primeira vez que o Senhor fala isso, né? Ele já prometeu no texto anterior, falando de meu servo, que ele pegaria pela mão direita. Aqui é uma repetição daquilo que Isaías já tinha dito algumas vezes. Pegar pela mão direita é pegar pela mão forte. Ou seja, o Senhor está pegando na mão em que a pessoa, com a sua mão mais forte, que é a mão direita, tem o poder de agarrar a mão do Senhor para não soltar. Porque o Senhor pega e não solta. Mas eu também tenho, com toda a minha força, eu tenho que me agarrar ao Senhor. Quando o Senhor pega pela mão direita, pela minha mão direita, significa que ele está me pegando com a sua mão esquerda, para que eu possa caminhar ao seu lado, como um pai que guia um filho, né? E significa dizer que a mão direita de Deus continua desocupada. Para quê? Para defender o seu filho, o seu ungido, com mão forte, com mão poderosa, para manter todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele diz mais, ele deu poder para conquistar nações e derrotar reis, né? Então, veja que Ciro é um tipo perfeito que se aplica a Cristo. Cristo é chamado de o rei dos reis de toda a terra. Lá em Apocalipse 17, mostra que quando diz que Cristo é o rei dos reis, lá em Apocalipse 17, é justamente quando ele está combatendo os 10 reis da terra. Ele é rei sobre estes reis. Estes reis não é maior do que ele. Então, esse é o contexto bíblico, apontando aqui que encaixa, né, Ciro como um tipo de Cristo perfeitamente. E o Senhor diz mais aqui, ó, que para ele conquistar essas cidades, como a cidade de Babilônia, que era um tipo também, o Senhor iria à frente dele. Olha só. Por isso que Cristo vai dizer lá em João 14:10 que todas as obras que ele fazia não era ele que fazia, mas era o poder do Pai que estava nele. Era o Pai quem operava todas as obras através dele. Porque o Pai é quem vai à frente, o Pai é quem vai arrebentando. Ele dá um chute nesses portões, né? Antigamente as cidades eram feitas de portões gigantes, portas grandes, gigantes, que era 10, 12, 15 homens para abrir uma porta daquela, né? Muito pesada, feita de verdadeiras toras de madeira unidas por blocos de ferro, né? E parafusos e emendas gigantes, aquelas portas altíssimas e pesadíssimas, né? Muito grossas e pesadas, feitas de ferro, de bronze e de madeira, né? Verdadeiros troncos para proteger a entrada da cidade. Então ele está dizendo que era essa porta que os exércitos não conseguiam quebrar, não conseguia ultrapassar porque era muito pesada, né? Eram dias tentando arrombar uma porta dessa para entrar. Ele está dizendo que vai à frente. E essas portas que são trancadas com ferrolho de ferro, dobradiça de bronze, ferrolho de bronze, o Senhor fala, eu arrebentarei. Ele não só abre a porta, ele destrói, ele quebra a porta, quebra os ferrolhos de bronze, quebra as dobradiças de ferro, ele destrói tudo. Para quê? Para que nunca mais se bote uma porta ali naquele lugar.
A entrada nessas cidades é franca, porque vem pelo poder de Deus. E Cristo fez exatamente isso. Ele entrou com poder, aquilo que estava fechado pelo pecado, pelo poder da carne, né? Cristo chegou e bateu na porta. E o poder do Espírito de Deus na vida do homem fez com que essa porta se abrisse de uma forma, um ferrolho que estava enferrujado lá e não abria. O poder do Espírito arrebentou. Nós não abrimos a maçaneta, mas com o poder de Deus arrebentamos essa porta para Cristo entrar. É uma mensagem muito profunda, né? Para nos ensinar que a gente não deve estar perdendo tempo orando. Ó, Senhor, abre aquela porta. O Senhor já disse que foi à frente e quebrou, arrebentou tudo. Não existe porta fechada para o servo de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: de que maneira o Senhor se apresentou a Ciro? E para que ele chamou Ciro? Chamou Ciro com que objetivo? Com qual missão, né? E que honra, né, Ciro recebe da parte de Deus? O versículo agora é o 3 e o 4 do capítulo 45, diz assim: eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido, e, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Olha que coisa. Veja que aqui, meus amados irmãos, nós temos também duas informações que, na cabeça de muita gente, pode parecer contraditória e parecer escandalosa, mas se nós tivermos a humildade de examinar o texto como ele é, não só trazendo a informação histórica do fato histórico que aconteceu, mas se nós tivermos discernimento espiritual para entender a informação espiritual implícita nesse texto, aí sim a gente vai crescer em conhecimento, né? No conhecimento da pessoa de Deus, o nosso Pai, e na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É o que Cristo fala lá em João 17,3. A salvação, a vida eterna, está em conhecer a Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro, e conhecer a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo, o enviado de Deus, aquele que Deus o enviou, né? Veja bem, primeiro o texto começa falando aqui que Deus daria ao seu ungido dos tesouros escondidos. Aonde? Nos lugares mais escuros, profundos e secretos da terra. Da terra não, né? Do mundo, do universo todo. Aqui o Senhor está usando mais uma figura de linguagem, como se ele tivesse aqui trazendo uma mina onde as pessoas cavam profundamente para encontrar o carvão, né? Nesse contexto aqui, a riqueza profunda aqui seria o ouro, né? E se fosse mais moderno, uma linguagem mais moderna, seria a busca pelo diamante, né? Pedra mais preciosa. E aí, veja bem, meus irmãos, como isso é interessante. Para se encontrar esses tesouros, é necessário cavar fundo. Quanto mais fundo você cava, quanto mais a caverna se torna mais escura, mais profunda, mais perigosa, mais é valiosa a pedra preciosa, mais brilhosa, mais pura. Quanto mais profundo está, quanto maior for a temperatura lá embaixo, né, maior será a pureza da pedra. Olha que coisa linda isso aqui. O Senhor está dizendo para mim e para você que dentro da sua palavra existem riquezas tão profundas, riquezas tão preciosas, desculpe, que é necessário a gente mergulhar na palavra o mais profundo possível, porque quanto mais profundo eu mergulho na palavra, maior é a riqueza que eu vou encontrar. Esse tesouro escondido aqui, até porque esse texto não cabe somente e perfeitamente em Ciro, porque Ciro conquistou apenas o quê? E morreu, né? Morreu, Ciro morreu. O que é que Ciro conquistou?
Ciro conquistou muita prata, muito ouro, muitas obras de arte, conquistou muito conhecimento das outras nações que agora passavam ali a servir, mestres, como se hoje fosse assim, engenheiros, fosse médicos, cientistas, né? Bibliotecas com inúmeros, né? Livros com informações que seriam usadas no novo império para que ele pudesse ser próspero e tal, né? Então, Ciro conquistou tudo isso, mas tudo isso foi ultrapassado, né? Ultrapassado, né? O ouro foi tomado, né? Foi gasto, a vida de Ciro mesmo, né? Foi embora, o conhecimento daquela época foi completamente superado por conhecimentos muito mais profundos, tal. Veja bem que aqui, meus amados irmãos, só faz sentido perfeito se a gente aplicar isso aqui a Cristo. Porque Cristo foi aquele que mergulhou mais fundo no conhecimento de Deus. E o texto fala aqui, falando de Ciro, Ciro, você não me conhece perfeitamente, não. Mas eu estou usando você para você salvar o meu povo escolhido, o povo de Israel. Israel espiritual aqui, né? Israel. Ele não fala meu povo Jacó, não. É povo Israel espiritual, né? O meu povo que você vai salvar. Agora, você também não me conhece perfeitamente. Olha aqui. Mesmo você não me conhecendo perfeitamente, eu lhe dou um título de honra. Aí nós nos questionamos assim. Mas peraí, e Jesus não conhecia o Pai, não é o Filho? Como é que esse texto se aplica a Cristo? Se aplica a Cristo, sim. Mostrando claramente que Cristo não tinha uma mente divina como a mente de Deus, perfeitamente igual a de Deus. O Jesus Cristo, filho do homem aqui na terra, não tinha essa mentalidade, não. Aqui o texto aqui é perfeito. Por que não tinha? Porque a própria Bíblia diz isso. O próprio Cristo abre a boca e ensina isso, e no livro de Hebreus diz isso. Leia lá Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. O que é que diz lá? Ainda que Jesus era filho, ele aprendeu por meio das coisas que sofreu. E depois de ter sido aperfeiçoado, é que ele se tornou, né? Se tornou o meio de salvação para todos nós. É o que está lá escrito. Deus usou Jesus Cristo aqui, ensinando a ele, aperfeiçoando ele, para que ele pudesse. Agora, quando Jesus se tornou Cristo, foi ungido. Quando é que ele se tornou Cristo? Cristo quer dizer ungido. Então, quando ele lá no Rio Jordão, aos 30 anos de idade, foi ungido, ali ele se tornou Cristo. Jesus agora era o Cristo, o prometido de Deus, o Filho de Deus. E agora, a partir dali, Jesus começa a entender Deus, a conhecer Deus com profundidade. Porque Deus chama Jesus logo cedo, quando ele era criança. Aos 12 anos, ele tem noção disso, de que o chamado foi feito. E ele se torna o Cristo aos 30. Olha que coisa linda. Quando ele se torna o Cristo, lá, né, 3 anos depois que ele estava nesta obra do ministério, né, do Cristo, ele vai dizer assim, ó, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece perfeitamente o Filho a não ser a pessoa do Pai. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 lá. Lá pelo meio lá do seu ministério, ele vai afirmar isso. Veja só, meus irmãos, que coisa linda, né? O próprio Cristo vai dizer lá em João 5,19, o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz aquilo que o pai lhe ensina, ou seja, que vê o pai fazendo. Aí ele aprende e faz igual. Então, quando o texto está dizendo aqui, com perfeição, que o seu ungido, Ciro, não o conhecia ainda perfeitamente, ele estava conhecendo com profundidade, isso também se aplica a Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Cristo aqui na terra, né? Aprendendo para salvar o povo dele, Israel, o Israel espiritual. O homem que seria transformado da velha criatura para a nova criatura pelo poder de Deus.